Olá, estudantes! Meus queridos, é com muita alegria que iniciamos hoje o nosso curso de produção textual, o estudante como protagonista de suas histórias. Estamos abrindo o módulo 1 hoje. Eu sou a Rosana Muniz, analista de linguagem, e venho conversar com vocês hoje um pouquinho sobre o nosso curso. O nosso curso, nós vamos ter 4 módulos, né? Além do módulo que se encerrou, que foi de ambientação. Nós vamos ter o módulo 1, 2, 3 e 4. O módulo 1, nós vamos focar na produção de uma introdução. O módulo 2, vamos focar na produção de um desenvolvimento. No módulo 3, na produção de uma conclusão. E no módulo 4, vocês vão escrever e reescrever o texto que vocês estão produzindo ao longo deste curso. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios de organização de estruturação de parágrafos, mas com foco no parágrafo de introdução, que é o foco do nosso módulo que está iniciando hoje, terça-feira, e termina na segunda-feira. Então, os nossos módulos, nós vamos ter uma videoaula para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso módulo. Nós temos textos para vocês lerem, para que vocês discutam nos fóruns sobre esses textos, tirem dúvidas com os tutores, e depois de participarem do fórum, vocês têm uma atividade a ser entregue, a ser realizada, sempre terminando na segunda-feira, ok? Então, o nosso módulo 1, nós vamos falar de organização do parágrafo. Então, na organização do parágrafo, nós temos tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Então, em azul, nós temos o tópico frasal. A relação entre a pele deslumbrada e o mundo dos negócios surgiu com os primeiros ventos da globalização, sobre os escombros do Muro de Berlim. Ainda aturdidas, agora em preto, nós temos o desenvolvimento deste parágrafo de introdução. Ainda aturdidas pelas mudanças geopolíticas, as hordas se maravilharam com a nova prosa, a vitória triunfante do capitalismo, o recuo do governo, a liberdade econômica e a promessa de prosperidade rápida. Não mais utopias coletivas. O sonho de progresso e consumo passou a ser embalado pelo culto da performance, pela busca da excelência pessoal, pela fantasia de empreender, vencer e enriquecer. E agora a gente vai finalizando o parágrafo com uma conclusão. A nova utopia uniu trabalho, sucesso e prosperidade e cunhou um credo que veio para ficar: ter, logo ser. Então, o parágrafo de introdução do texto dissertativo argumentativo, ele tem esse molde, esses pontos a serem seguidos. Um parágrafo de introdução bem feito, ele tem um tópico frasal que vai apresentar o tema, ele tem um desenvolvimento que vai problematizar esse tema, e ele tem uma conclusão, que é essa tese. Então, o que é o tópico frasal? Tópico frasal é a frase inicial que contém a ideia central do parágrafo, sendo constituído geralmente por períodos curtos. Ele pode ser por diferentes tipos. Aí eu vou agora elencar alguns tipos que esse tópico frasal pode ser. Então, que fique bem claro que o tópico frasal é a ideia inicial que vocês vão escrever, é a ideia inicial e central que vocês precisam escrever nesse parágrafo de introdução. Então, ele pode ser por interrogação, formado por uma pergunta a ser respondida no decorrer do parágrafo, como por exemplo: Vênus tem a chave para nos libertar do aquecimento global? Aí depois continua, em comunicado à imprensa, o Centro Nacional de Pesquisa Científica anunciou que cientistas haviam localizado um elemento químico que pode atuar diretamente na atmosfera, reduzindo reticências. Ele pode ser por uma declaração, que é composto de uma afirmação que será desenvolvida no restante do parágrafo. Então eu venho com uma afirmação no início desse parágrafo de introdução
e depois eu vou desenvolvendo essa afirmação. O que está sublinhado é a declaração. A primeira campanha de vacinação contra o HPV em São Paulo foi realizada há 2 anos com adesão maciça da população. A cada ano, a vacina contra o vírus vem ganhando espaço entre adolescentes e transformando a visão dos jovens sobre a doença. Ele pode ser por alusão, que é formado por uma referência a uma opinião alheia. Segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, como vem aqui, ó, que está sublinhado. Segundo os antropólogos, historiadores e nutricionistas da Unesco, a dieta mediterrânea é muito mais do que uma receita. Trata-se de uma variada gama de saberes sobre a biodiversidade do povo dessa região. Aí vai falar sobre isso. Implica práticas e tradições que vão desde a agricultura até as maneiras à mesa, passando pelos modos de semear a terra, reticências. Pode ser também por contraste, quando o autor desenvolve o tópico frasal por oposição ou antítese, evidenciando diferenças ou contrapondo ideias. O que está sublinhado é o que é por contraste. Os diamantes naturais foram formados há milhões de anos em ambientes quentes e de alta pressão. Hoje em dia, porém, eles também podem ser produzidos artificialmente, usando-se um processo de laboratório denominado deposição química a vapor, que envolve reticências. Quanto ao desenvolvimento, o desenvolvimento é o desdobramento da ideia contida no tópico frasal. Ele pode ser elaborado de diferentes maneiras. Então, lembrando que a gente ainda está falando do parágrafo de introdução. Então, o parágrafo de introdução tem o tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão. Então, por causa ou consequência, quando o tópico frasal contiver a causa, o desenvolvimento determinará a consequência. Se o tópico frasal contiver a consequência, o desenvolvimento abordará a causa. Cada vez mais valorizada no país, a cadeia produtiva de carne ovina no Brasil segue em constante crescimento de produção. Agora, o que está sublinhado vem com o objetivo de agregar valor a essa produção. Pesquisadores desenvolvem 2 tipos de linguiças e salsichas a partir de carne de ovelha de descarte. Desenvolvimento pode ser também por explicação, quando o autor elucida o que foi anunciado no tópico frasal. Então, foi dito no tópico frasal, eu vou explicar aqui sublinhado. A saudade da realeza está impregnada até na linguagem cotidiana. Quando alguém fala nobre colega, está a dizer que determinada pessoa é distinta, elevada, altruísta e justa. Na verdade, deveria expressar o contrário. Então, foi uma explicação. Por enumeração, o desenvolvimento se dá quando o autor detalha ou ordena esse tópico frasal dito anteriormente. Por exemplo, a saúde física e mental do indivíduo é marcada por 3 fatores. O primeiro é o trabalho, de onde provém a realização profissional. O segundo é o lazer, responsável pela disposição não física, mas também mental. E por último, a religião, apresentando-se como esteio espiritual. E nós estamos entrando agora no final desse parágrafo de introdução. Para finalizar, a gente conclui esse parágrafo de introdução. Para isso, eu preciso de uma tese, que é assunto ou tema, o que se propõe discutir ou debater, proposição que se faz para ser defendida, caso haja contestação. Proposição acerca de um princípio artístico ou científico que, exposta de modo escrito, deve ser defendida publicamente a discussão sobre essa reticência. Então, a conclusão vai retomar a ideia principal, ordenando ou levando em consideração aspectos apresentados no desenvolvimento, resumindo o seu conteúdo ou apresentando os argumentos que serão desenvolvidos, como, por exemplo, o parágrafo desenvolvido.
A adolescência é a fase da vida em que a pessoa se descobre como indivíduo separado dos pais. Isso retoma o que foi dito, gera um sentimento de curiosidade e euforia, porém também gera sentimentos de medo e inadequação. Finalizando, assim sendo, ele procura exemplos de pessoas próximas ou não para construir seu caráter e seu comportamento. Agora, vocês vão ter uma atividade para vocês realizar, aprender e praticar. A atividade desse módulo vai ser o quê? Vocês farão um parágrafo de introdução, que nós comentamos agora do início ao fim, para um texto dissertativo e argumentativo nos moldes do Enem, sobre o seguinte tema: desafios para a superação da violência contra jovens no Brasil. Então, mãos à obra. Vocês já devem ter participado do fórum de apresentação, sejam muito bem-vindos. Os fóruns são para vocês tirarem dúvidas, para vocês acrescentarem alguma sugestão, para vocês debaterem sobre os temas que vão ser desenvolvidos no módulo. Então, nesse módulo 1, nós temos o fórum, para vocês terem uma atividade lá no fórum, que é bastante interessante. Leiam todos os textos, assistam às videoaulas e escrevam os parágrafos com muita determinação, pensando numa redação nota 1000 para o Enem. Então, mãos à obra, bom trabalho, estamos à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Um grande abraço, até a próxima aula.